Precisamos estudar a estrutura do átomo. Na aula de hoje, nós veremos os conceitos básicos acerca das partículas que caracterizam os átomos. Para a gente entender a estrutura do átomo, a gente precisa iniciar entendendo qual que é a dimensão de um átomo. A dimensão de um átomo, a dimensão de um átomo é caracterizada por um diâmetro que está da ordem de 10 elevado a menos 8 centímetros. Isso significa que o átomo é muito pequeno. Para além disso, nós temos outras unidades que caracterizam coisas pequenas, como por exemplo o angstrom. Então, 10 elevado a menos 8 centímetros equivale a 1 angstrom. O angstrom, a unidade, é representada por essa letra A com a bolinha em cima, representa exatamente esse tamanho que nós estamos indicando aqui, 10 a menos 8 centímetros. O diâmetro de um átomo é aproximadamente igual a 10.000 vezes o diâmetro de seu núcleo. Isso significa dizer que o diâmetro de um átomo é muito grande quando comparado ao diâmetro do núcleo. Ou seja, o diâmetro do átomo como um todo, para eu ter esse tamanho, eu preciso multiplicar o tamanho do núcleo por 10.000 vezes. Um átomo, o seu núcleo seria um ponto muito pequeno. Se o círculo aqui representado representasse o tamanho de um átomo, suas dimensões, o núcleo seria um ponto muito pequeno no centro desse círculo. Isso representaria uma proporção entre o núcleo e o tamanho do átomo como um todo. Eu teria que multiplicar esse tamanho do núcleo por 10.000 vezes para obter o tamanho do átomo como um todo, o diâmetro dele como um todo. Se dessemos um zoom no núcleo desse átomo, veríamos exatamente o seguinte: partículas de dois tipos estariam presentes no núcleo do átomo. Essas partículas seriam os prótons e os nêutrons. As partículas em vermelho representariam os nêutrons, e nós vamos fazer a representação dos nêutrons com a letra N, enquanto as partículas representadas por essa cor amarelada seriam exatamente os prótons, que nós vamos representar pela letra P. Para além dos nêutrons e dos prótons, nós temos ainda na eletrosfera partículas negativas, que eu vou representar por esse sinal de menos, porque a carga dos elétrons presentes na eletrosfera são cargas negativas. E essas cargas negativas elas estão distribuídas ao longo da eletrosfera, ao longo desse grande volume que é a eletrosfera. Então, o núcleo de um átomo é um ponto muito pequeno, enquanto que o volume em que os elétrons estão situados é um volume muito grande. E isso faz com que o átomo ele tenha um volume maior destinado aos elétrons e um volume pequeno destinado aos prótons. Agora, uma pergunta poderia ser feita: por que os prótons que têm carga positiva ficam próximos no núcleo? O que permite isso acontecer? Uma vez que carga positiva vai repelir carga positiva e carga negativa vai repelir carga negativa. O que acontece é que no núcleo os nêutrons que não têm carga, esses nêutrons fazem com que a repulsão entre os prótons seja diminuída. Não é que não vai haver repulsão entre os prótons, vai existir sim. No entanto, os nêutrons eles ficam localizados entre os prótons exatamente para que essa repulsão próton-próton ela seja minimizada, gerando estabilidade ao núcleo do átomo. Então, os nêutrons têm esse papel, têm essa função no núcleo dos átomos.
os elétrons ficam distantes o suficiente uns dos outros para evitar que as repulsões elétron-elétrons aconteçam. Pelo menos para evitar que aconteçam de tal maneira que se afastariam muito. Os elétrons, eles ficam afastados porque eles são muito pequenos. Então, essa repulsão elétron-elétron na eletrosfera, ela é pequena. Não há necessidade de outras partículas para evitar a repulsão entre os elétrons na eletrosfera. Ao mesmo tempo em que os elétrons sofrem repulsão entre si, eles são atraídos pela carga positiva que o núcleo contém. Então, essa carga positiva dos prótons faz com que os elétrons eles fiquem presos, eles fiquem amarrados aos átomos. Dessa maneira, os elétrons eles não conseguem fugir para fora dos átomos. Eles ficam presos pela atração que sentem ao núcleo. E os elétrons mais externos, que são esses elétrons na proximidade da borda dos átomos, dos limites da eletrosfera, são exatamente esses elétrons que vão participar das ligações químicas. Então, quando nós estudarmos as ligações químicas, nós devemos lembrar que são esses elétrons periféricos, esses elétrons que estão nos limites da eletrosfera, que participarão das ligações químicas. Com relação à massa das partículas presentes no átomo, nós temos as seguintes informações. A massa do próton, portanto a massa de P do próton, ela é aproximadamente igual à massa do nêutron. Por outro lado, a massa do próton é aproximadamente 1840 vezes a massa do elétron. Isso significa que a massa do elétron é muito pequena. Para obter a massa de um próton, eu precisaria de 1840 vezes a massa do elétron. Então, o elétron ele tem massa muito pequena quando comparado à massa do próton e à massa do nêutron. A massa dos prótons e nêutrons são aproximadamente iguais, e a aproximação entre a massa de um próton e a massa do elétron é quando eu pego 1840 elétrons, né, e junto esse conjunto de elétrons para ter a massa de um próton. Falando sobre o número atômico Z é igual ao número de prótons existentes no núcleo. Portanto, o número atômico é caracterizado pelo número de prótons. O número de prótons define o número atômico. Se eu tenho 12 prótons, eu tenho que o número atômico do elemento é 12. Se eu tenho 1 de número atômico, eu sei que eu tenho um próton, correto? Em um átomo eletricamente neutro, sabemos que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E isso faz com que nós tenhamos carga zero. Então, a soma de todas as cargas positivas e negativas, devido aos prótons e devido aos elétrons, faz com que tenhamos carga nula quando o átomo apresenta o mesmo número de prótons e elétrons. Agora, quando há desbalanceamento entre o número de prótons e elétrons, nós vamos ter a existência de íons, caso que nós vamos estudar posteriormente. O número de massa A é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Portanto, eu posso escrever uma fórmula que é a seguinte: a massa A é igual a P mais N, onde A é o número de massa, P é o número de prótons e N é o número de nêutrons. A soma de prótons com nêutrons faz eu ter a massa. Então, a massa de um átomo, veja que ela não coloca aqui a massa de elétrons. Eu tenho apenas a massa dos prótons e nêutrons. Por que eu não tenho a massa dos elétrons? Porque a massa dos elétrons, a massa de um elétron é muito pequena. E nós não temos elétrons
de uma maneira relevante para que essa massa caracterizada devido aos elétrons, ela não vai ser representativa, ela vai ser uma massa muito pequena. Então, ela não entra na conta quando nós calculamos a massa de um elemento químico. A massa de um elemento químico é representada apenas pela soma do número de prótons com o número de nêutrons. Por exemplo, um átomo como o átomo de sódio, representado pelas letras Na, ele tem 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Portanto, a massa A vai ser igual ao número de prótons, que é 11, mais o número de nêutrons, que é 12. Portanto, a massa desse elemento vai ser igual a 23. Chamamos de elemento químico o conjunto de átomos de mesmo número atômico. O elemento, por exemplo, hidrogênio, ele é um conjunto de átomos que tem, por semelhança, o número atômico igual a 1. Os átomos de um mesmo elemento químico, eles podem apresentar números de nêutrons diferentes. Por exemplo, vamos imaginar um átomo A. Esse átomo A, ele tem um próton, 0 nêutrons e 1 elétron. Um átomo B tem um próton, um nêutron e 1 elétron. E um átomo C tem um próton, 2 nêutrons e 1 elétron. Todos esses elementos aqui, A, B e C, correspondem exatamente a átomos hidrogênio. Então, todos os três aqui pertencem ao átomo hidrogênio. Então, A, B e C correspondem a átomos de hidrogênio. Por quê? Porque cada um tem apenas um próton. A quantidade de prótons em um átomo é que define que elemento químico nós temos. Então, o elemento químico em questão aqui é o hidrogênio. O hidrogênio está em A, em B e em C, porque em todos os três casos nós temos apenas um próton. Não importa se a quantidade de nêutrons sofre variação, também não importa se a quantidade de elétrons sofre variação. Se eu tenho o número de prótons intacto, eu sei que eu tenho o mesmo elemento químico. Os elementos químicos com Z igual a 1 até Z igual a 92 são elementos que nós encontramos na natureza, com exceção do elemento Z igual a 43. Esse elemento, o tecnécio, ele não é encontrado na natureza. E também o bromécio, com Z igual a 61. O bromécio também não é encontrado na natureza. Estes dois elementos, de Z igual a 43 e Z igual a 61, o tecnécio e o bromécio, são elementos que são produzidos artificialmente. Então, nós temos eles produzidos artificialmente. Isso significa que esses elementos eles são produzidos em laboratório. Já os elementos Z igual a 93 em diante, todos são artificiais. Portanto, só podem ser obtidos a partir de um experimento em laboratório. Então, Z93 em diante, nós temos elementos que são produzidos exclusivamente em laboratório, ou seja, nós não vamos encontrar eles em minerais na natureza. Surge agora a pergunta: como que a gente pode representar um átomo? Para a gente representar um átomo, existe uma maneira correta, não é qualquer maneira. Então, utiliza-se o símbolo do elemento com um índice inferior. Esse índice inferior ele representa o número atômico e um índice superior que representa a massa. Portanto, genericamente, eu poderia representar um elemento X com um número aqui embaixo, por exemplo, 10, e um número aqui em cima, 22.
Esse número de baixo, o número 10, seria o número atômico, o Z, e o número 22 seria exatamente o número de massa. Portanto, sabendo que a massa A é o número de prótons mais o número de nêutrons, se eu sei que aqui é 22 e eu sei o número de prótons que é 10, eu consigo determinar o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons desse átomo X vai ser 22, que é a massa, igual a 10 mais N. Eu passo esse 10 para o lado de cá, vai ficar 22 menos 10, igual a N. N, portanto, vai ser 22 menos 10, que dá 12. Vamos fazer a representação agora de um exemplo de um átomo que existe, não vai ser mais um átomo genérico. Claro que um elemento de número atômico 10 ele vai existir, mas vamos pegar aqui um elemento agora real. Então, o elemento que nós vamos pegar para representar é o sódio. O sódio tem número atômico 11 e número de massa 23. Isso significa que o Z desse elemento é 11, o número de prótons é 11, e o número de massa é igual a 23. É dessa maneira aqui, que nós representamos um átomo de sódio. A teoria atômica que nós conhecemos a nível de ensino médio é uma teoria simples. Ela não é aprofundada, muito embora nós tenhamos outras partículas para além dos prótons, nêutrons e elétrons. Essas outras partículas nós chamamos de leptons e quarks. A teoria que define como que se comporta cada um, na verdade as propriedades que caracteriza cada um dessas partículas que caracterizam os leptons e os quarks, é chamada de teoria dos quarks. Não vamos nos aprofundar, mas cada um desses leptons e quarks, nós vamos ter 6 de cada. Então são 6 leptons e nós temos também 6 quarks. Cada um com o seu nome próprio e uma massa e carga definida. Os leptons, eles apresentam carga -1 ou nula. Entre as cargas, entre as espécies que têm carga negativa, que são 3, temos entre elas o próprio elétron, que está na eletrosfera dos átomos, ele é um lepton. E entre os quarks, nós temos também 6 partículas que apresentam cargas positivas e negativas. E é isso. Na aula de hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula continuaremos os nossos estudos.